Bom dia, pessoal. Esse portal ele já existe há algum tempo. Nessa versão atual eu dei uma melhorada na parte de aplicativos e melhorei também um pouquinho a questão visual. Espero que vocês gostem e nesse vídeo eu vou mostrar como navegar nesse portal. Para começo de navegação, existe a página início, é aquilo que toda página tem como padrão. Aqui tem os meus perfis nas redes sociais e o link para o GitHub, que é onde eu coloco a maioria dos projetos pessoais. Na parte de artigos, já tem 64 artigos editados. O último deles é esse aqui, sobre o qual eu vou fazer um vídeo agora, daqui a pouquinho. E basicamente você navega aqui embaixo, coloca no 1, ele vai mostrando os botões aqui. Por questão de tamanho, eu limitei esses números aqui de botões. E aqui você pode navegar diretamente, por exemplo, se não estiver aparecendo uma página, você pode colocar aqui e clicar nesse botão da seta. Aí você vai direto para o artigo em questão. Aí clica aqui, você abre o artigo. Se quiser voltar, volta aqui por cima. Mesma coisa, aplicativos. Aplicativos já existem 12. Existe esse do círculo trigonométrico. Esse aqui, ele tem alguns exemplos já preparados para mostrar o trabalho com expressão regulares. E aqui você pode também colocar o seu texto. Aqui uma bússola virtual, por exemplo, você colocar aqui Paris e uma cidade aqui do Rio mesmo. E aí ele gera a bússola virtual, dizendo a distância e a orientação. Óbvio que isso aqui é mais para efeito didático e de diversão. Você não vai usar isso para fins sérios, mas existe também um artigo explicando como foi criada essa bússola. Nos aplicativos também vamos encontrar o estudo de falácias ocultas em argumentos, que é a lógica formal. E aqui você tem também, sempre nesses aplicativos eu procuro colocar exemplos preenchidos para facilitar o usuário, mas ele também pode colocar os seus próprios exemplos. Essa teoria aqui foi baseada no livro clássico do Irving M. Cope, Introdução à Lógica. Vocês veem que não está aparecendo 5, aí eu botei no 4 e venho aqui nessa seta aqui do lado para chegar no 5. Aqui é a mesma coisa, só que em versão em inglês. O algoritmo de Levenstein, que em processamento de linguagem natural, esse algoritmo informa qual a distância para efeitos desse algoritmo entre duas palavras, por exemplo, no campo 1 gato e no campo 2 carta. Ele vai informar que a distância entre gato e carta é 3. SET foi um aplicativo extrator de vetores de uma imagem SVG. Esse aplicativo eu criei na época para fazer isso aqui com qualquer imagem vetorial. Eu preciso extrair, conhecer internamente a estrutura da imagem SVG. E é isso que aquele aplicativo proporciona. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Aí voltando aqui à página, nos aplicativos, aqui eu vou para a página 8. Aqui é estudo de derivadas pelo conceito de limites. É aquela coisa de dois pontos que vão se aproximando no valor de epsilon. Quando epsilon é muito pequeno, eles tendem a um ponto. E a derivada nesse ponto é mostrada aqui.
criei algumas funções pré-definidas para você ter uma noção melhor. Isso é bom para quem está começando no estudo de derivadas. Voltando aqui no 9, eu tenho o gráfico de dispersão, também com exemplos pré-preenchidos ou com a possibilidade de o usuário colocar seus próprios dados ou editar esses aqui, sendo que cada ponto aqui é representado por um par como esse aqui. Aqui ele já dá a correlação e já informa se ela é positiva ou negativa, se existe uma correlação forte, etc. No aplicativo 10, eu dei uma modificada, acredito que eu consegui melhorar esse aplicativo. Ele antes só mostrava as cores opostas. Agora, ele, além de mostrar as cores opostas, também mostra aqui o texto como com cor de fundo, independente de se é oposto ou não. Nessa linha aqui, a informação em vermelho significa um contraste ruim. Aí se eu variar aqui, eu vou chegar num momento em que aqui já é um contraste que não é nem mediano, não é nem bom nem ruim nessa cor. E quando ele é o ideal, ele fica em verde, que eu coloquei como ideal acima de 7. Esse contraste aqui, embora não pareça, ele é um contraste que eu considero ideal, porque ele é acima de 7. Aqui é muito bom. Quanto mais a diferença de luminância, aqui ele informa também a luminância, 001 para 0,93. Então, isso dá um contraste bem interessante. Quando você quiser saber a cor oposta, é só clicar nesse botão aqui. Ele já gera aqui a cor oposta, exatamente oposta a a cor principal. E aqui você pode clicar também direto aqui, escolhendo aqui, ó. Esse aplicativo agora reuniu o que eu tinha dois para fazer isso, que era esse aqui, fazia só o contraste. Era mais simples. Para quem quiser algo mais simples, pode vir aqui direto. Por isso que eu mantive. Aqui, por exemplo, é um contraste muito fraco. Quase não tem contraste entre essas duas cores. E eu recomendo usar aquele outro, porque lá no outro você consegue ver o texto funcionando. E finalmente no aplicativo 12, eu já fiz alguns vídeos sobre esse aplicativo e melhorei, que ele estava com um bug. Agora eu acredito que eu consegui retirar o bug. Ele de vez em quando ele não carregava. Agora quando eu clico, ele demora um pouquinho, porque ele vai buscar essa biblioteca dinâmica. Enquanto ele não carrega, agora sim, ele está esperando um pouquinho mais, mas ele espera carregar a biblioteca para liberar esse botão. E aí você escolhe o arquivo que você quiser. Poderia usar qualquer imagem, né? Porque a ideia aqui é passar de tabuleiro para um arquivo Excel. Mas aqui, por exemplo, eu peguei qualquer imagem aqui, ele vai funcionar também, porque ele faz isso aqui, ele pega a imagem, olha as cores como se fosse um tabuleiro, detecta as bordas, e quando você clicar aqui embaixo no botão de download do resultado, ele vai baixar essa planilha aqui com a tabela
que você a tabela de cores que ele encontrou naquela imagem. Mas isso pensando em formato de tabuleiro. Como aquilo ali não é uma imagem de tabuleiro, ele deu uma coisa meio fora de sentido aqui. Mas a ideia é essa. Se eu pegasse uma imagem de tabuleiro, com certeza iria funcionar bem. E eu tenho aqui todos os vídeos das playlists do canal e o acesso direto aos vídeos da respectiva playlist. Por exemplo, nessa aqui tenho 3 vídeos. E aqui você pode clicar direto aqui. Pode clicar aqui embaixo para assistir em tela grande, assistir no YouTube. Ou pode assistir daqui mesmo. Mudando. E tem a parte de livro, os livros que eu editei. Tem aqui os links para as editoras, clicando aqui. E tem a grande sacada aqui do site, é a página de busca. Você, por exemplo, se quiser um conteúdo de processamento de linguagem natural, você põe ali PLN, vem na busca e vão aparecer todos os vídeos que eu fiz sobre o assunto. E aí você pode igualmente clicar em qualquer um deles aqui, assistir ou aqui direto no YouTube. Mesma coisa vale para os artigos. Se eu quiser, por exemplo, um artigo sobre, vou botar um termo bem genérico. E aqui vão aparecer os artigos sobre computação. E aí, se eu vier aqui, der um clique, eu venho direto para o artigo. Aqui embaixo, esse gerenciar preferência de cookies é uma exigência da Lei de Proteção Geral de dados. E aqui, então, o usuário pode escolher entre aceitar todos os cookies, aceitar cookies somente de estatísticas, ou recusar. Eu peço que aceitem todos, ou pelo menos aceitar as estatísticas, porque isso aí vai possibilitar um controle estatístico das visualizações da página. Isso é bom para direcionar os conteúdos. Óbvio que eu vou buscar focar nos conteúdos que têm maiores procuras. O único cookie que eu uso é do próprio Google. Isso é automaticamente pelo próprio Google Analytics. Espero que tenham gostado e espero que a página seja bastante útil aí nas pesquisas de vocês sobre o mundo das ciências da computação e da informática em geral, do desenvolvimento de software. Um abraço e aproveitem bastante aí o site, que é feito com dedicação para vocês.